Olá, eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. Na aula de hoje falaremos de dois assuntos, fotossíntese e respiração celular. Começaremos por fotossíntese. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria que você pensasse junto comigo o significado dessa palavra. Foto significa luz. Síntese é a produção. Nesse caso, é a produção de alimento, certo? Então, fotossíntese é um processo no qual ocorre produção de alimento em presença de luz. Mas vamos compreender, então, de uma forma definitiva esse processo. Você deve já ter observado que os seres vivos, em geral, necessitam de alimento, né? Por exemplo, você come várias vezes ao dia, o seu cachorro, o gato, né? Você sabe que, por exemplo, um piolho que estiver na cabeça de alguém, ele está ali se alimentando de sangue. Então, os seres vivos, de uma maneira geral, eles necessitam de alimento. Só que você também sabe que as plantas são também seres vivos. E se as plantas são seres vivos e os seres vivos necessitam de alimento, fica claro que as plantas também necessitam de alimento. Ora, mas você, por acaso, já viu alguma vez uma planta, uma árvore, por exemplo, batendo um pratão de arroz, feijão, batata frita, bife? Você já viu? Não, né? Eu também não. Acontece que a forma como as plantas conseguem seu alimento é totalmente diferente da forma como nós conseguimos o nosso. Os animais, como nós, têm que retirar do meio ambiente o alimento que precisam. Já as plantas e as algas realizam o processo de fotossíntese. Então vamos lá. Vamos ver a partir de agora o que é necessário para que as plantas e as algas possam produzir seu próprio alimento. Observem a partir desse desenho que eu estou colocando aqui na tela. Vamos observar o seguinte. Lá do lado esquerdo da tela, você está vendo tudo aquilo que as plantas e as algas vão precisar para produzir seu próprio alimento. Do lado direito da tela, você está vendo aquilo que as plantas produzem, né? Então, vamos lá. Do lado esquerdo, você está vendo que é necessário a luz solar, o gás carbônico e a água. O gás carbônico as plantas vão absorver através das folhas. Gente, as folhas das plantas você já deve ter visto que elas são verdes. Elas são verdes porque possuem uma substância chamada clorofila, que é também verde. A clorofila absorve a luz do sol. É por isso que as plantas e as algas conseguem fazer fotossíntese e nós não conseguimos, porque elas têm clorofila e nós não temos, certo? Então, o gás carbônico, ele também vai ser absorvido pelas folhas. A água vai ser absorvida pela raiz. E aí, utilizando então esses três componentes, as plantas vão produzir a glicose, que é o alimento da planta, e vão produzir também o gás oxigênio, o mesmo gás oxigênio que você usa para respirar, certo? Se você viu esse vídeo até agora, gostou, deixe o seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. O nosso próximo assunto será, então, respiração celular. Muito bem. Em primeiro lugar, eu preciso que você entenda essa palavra. Respiração, eu tenho certeza que você sabe o que é. Respiração é assim, quando eu coloco o oxigênio dentro do meu corpo e elimino o gás carbônico. Isso é a respiração sistêmica, é a respiração do seu corpo. Agora, a respiração celular é um processo que, como o próprio nome está dizendo, celular, é porque ela ocorre dentro das células. Professora Geila, mas eu não lembro o que são células. Eu não vou te dar uma aula de célula agora, mas eu preciso que você se lembre que o corpo dos seres vivos é formado por células.
tá? Então, o nosso corpo, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de células, inúmeras células, tá? Ao mesmo tempo que o corpo de uma pulga, de um mosquito, também é formado por célula. As árvores são formadas por célula, as roseiras, os seres vivos no geral, o nosso organismo é formado por células, certo? A maioria das células são microscópicas, mas quando você olha para mim, você não vai ver uma célulazinha aqui e outra ali, você vai ver o todo. Mas você precisa lembrar que esse todo que você está vendo são as células, só que elas são microscópicas, ok? Ah, professora, existe célula que não é microscópica? Existe, tá? Mas não vamos tratar desse assunto aqui agora. Eu só preciso que você compreenda que, quando eu falo célula, eu estou falando da constituição do corpo dos seres vivos, tá? Então, esse processo que eu estou falando aqui, respiração celular, ocorre no interior das nossas células. Muito bem. Vamos compreender esse processo, então. Em primeiro lugar, é necessário que você entenda que sem energia não existe vida. Professora, mas de que energia que você está falando? Você está falando da energia elétrica? Não, existem várias formas de energia, tá? A energia elétrica é uma delas, mas eu não estou falando aqui agora desse tipo de energia. Eu estou falando da energia que o nosso corpo retira dos alimentos. Sem essa energia, não existe vida, tá? Essa energia ela é chamada de energia química dos alimentos. Muito bem, mas como é que o nosso corpo faz para conseguir produzir essa energia? Em primeiro lugar, na parte de cima do vídeo, você está vendo lá glicose mais oxigênio. A glicose mais o oxigênio dentro das nossas células vai produzir gás carbônico, água e o principal, que é a energia. Aí você pode estar falando assim, tá bom, professora, mas essa glicose que vai chegar lá na minha célula vem da onde? Vem dos alimentos que você come, certo? Vai haver uma digestão dentro do seu corpo e aí, através do sangue, a glicose vai chegar em todas as suas células. Ah, professor, e o gás oxigênio? Vem da respiração que você faz, esse oxigênio vai para o seu pulmão e aí o sangue vai levar também esse gás oxigênio para todas as células do seu corpo. Os dois juntos, então, a glicose combinando com o gás oxigênio vai produzir a energia que você precisa para estar vivo. Além de produzir essa energia, lembre-se que vai formar também gás carbônico e água. O gás carbônico, ele é tóxico, ou seja, ele precisa ser eliminado. Então, ele vai novamente para o sangue, das células para o sangue, retornará aos pulmões e será eliminado através da expiração, que é quando você joga o ar para fora. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos só ver mais um detalhezinho disso daqui. Observe o seguinte. Vamos fazer uma comparação entre fotossíntese e respiração celular. Na parte de cima, a gente está vendo fotossíntese. Na parte de baixo, a gente está vendo respiração celular. Isso daqui é uma representação dos dois, tá? Então, a gente já aprendeu que aquilo que está aqui, ó, antes da setinha, é aquilo que a planta e a alga precisa para fazer fotossíntese. Aquilo que está depois da setinha é o que a planta e a alga produz ao fazer fotossíntese. Aqui no lado de baixo está representando a respiração celular. O que está antes da setinha é o que o organismo dos seres vivos necessitam para fazer respiração celular. O que está após a seta é aquilo que é produzido durante a respiração celular. Observe uma coisa. Aquilo que as plantas e algas precisam para fazer fotossíntese coincide com aquilo que nós eliminamos durante a respiração. E por outro lado, aquilo que nós eliminamos durante a respiração celular, as plantas e algas precisam para fazer fotossíntese. Consegue perceber que fotossíntese e respiração celular são dois processos interligados um ao outro? Um é o contrário do outro, mas ao mesmo tempo um depende do outro, certo? Isso é muito importante da gente ver.
Observe esse slide. Aqui dá para a gente ver o quanto fotossíntese e respiração celular estão interligados. Observe o seguinte, ó, as plantas e algas liberam oxigênio durante o processo de fotossíntese, né? Acontece que, aqui eu coloquei uma menininha, mas é todos os seres vivos, né? Quando a gente respira, a gente elimina gás carbônico, que a planta vai usar para fazer fotossíntese. Percebam, então, claramente que os dois processos estão interligados, um dependendo do outro, tá? Muito bem. Para finalizar, a gente precisa lembrar o seguinte: as plantas e algas, elas fazem fotossíntese e fazem também respiração celular, ou seja, elas também respiram, tá? Porque de repente, se eu não te falo nada, você vai falar assim: ah, tudo bem, eu entendi. As plantas fazem fotossíntese e as algas, né? E os animais respiram. Não, gente, a plantinha, ela também precisa de energia. Como é que o ser vivo consegue energia? Através do processo de respiração celular. Então, plantas respiram e fazem fotossíntese. Os animais apenas respiram. Não se esqueçam, a respiração é um processo que ocorre durante o dia e à noite, ao passo que a fotossíntese é um processo que ocorre apenas durante o dia, porque depende da luz solar. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.